Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui a mais uma edição do EliteCast, o grande podcast aqui do Maranhão para todo o Brasil, mas hoje com convidados ultra especiais. Eu precisei mandar reforçar aqui toda a estrutura do prédio, as fundações, porque os dois convidados que estão aqui são peso pesado, não em quilos, né? Mas em conhecimento e sabedoria para dividir com a gente. O grande Matheus Leone, de Brasília, e olha como eu tô realmente com moral. O homem tá vindo direto de Dubai, sem escala para São Luís, para poder participar aqui do podcast com a gente. E o grande Gil Deon, lá da Bahia, que da Momento Engenharia, que é especialista em reforma. E a gente vai aqui trocar uma ideia aqui sobre o mercado, sobre as oportunidades, sobre laudo, sobre patologia. Vai ser uma conversa muito bacana. Já vou iniciar aqui, né, pedindo para o Gildeon se apresentar e falar o seguinte, já vou engatar aqui um tema para a gente abordar. Gildeon, como é que tu vê, como finalizou o teu 2022 e como é que tu está vendo as expectativas para todo o nosso mercado da construção civil, da engenharia, para esse ano 2023? Bom, muito obrigado, Murilo, pelo convite. Gildeon Sena aqui, engenheiro civil lá de Salvador, onde eu atuo no nicho de reformas e também no nicho de engenharia diagnóstica com laudos técnicos, através da nossa empresa lá, Momento Engenharia. E o 2022 foi um ano assim bastante produtivo, muita demanda, tanto no mercado de obras, reformas, quanto no de engenharia diagnóstica, né, nos laudos técnicos. 2023 já começou a todo vapor. A perspectiva que a gente tem para o ano de 2023 é de ainda mais crescimento. As metas, a gente fez planejamento estratégico para o ano dentro da empresa e a gente preveu crescimento e estabeleceu metas para esse crescimento. E o ano já começou sinalizando isso. No nicho de reformas, a gente está já agora no mês de janeiro startando aí 2 reformas, mais outra reforma fechada essa semana, mais propostas encaminhadas, orçamento em andamento. Então, o que a gente sente, especialmente ali lá em Salvador, onde está atuando, é que o nicho da construção civil está bastante aquecido. E no nicho de laudos técnicos e engenharia diagnóstica também. Lá em Salvador, particularmente, a gente tem atualmente o órgão municipal, que é a SEDU, fiscalizando a aplicação da lei de inspeção predial e cobrando, exigindo dos edifícios com mais de 10 anos a apresentação de laudo de inspeção predial, o que faz com que a demanda que já existia aumente por conta mesmo da cobrança e, né, da exigência do cumprimento da lei. Então, a gente também prevê um crescimento nesse nicho aí da engenharia diagnóstica, tanto por conta disso, quanto por conta da difusão de conhecimento. O Matheus Leone muito bem sabe disso, né, que é um dos grandes nomes aí da engenharia diagnóstica no país, e que percebe o quanto que esse compartilhamento de conhecimento no meio técnico e também entre os leigos fortalece, né, a geração de demanda e o cuidado com as edificações. Então, perspectiva muito boa para o ano de 2023. E só puxando aqui o fio aqui do que o Judeão falou, sobre essa questão da legislação de inspeção predial, eu acho que isso é de fundamental importância, né? Daqui a pouco eu vou falar aqui com o Matheus sobre isso. A gente vê crescente as manifestações patológicas em edificações e, assim, a falta realmente de manutenção, de cuidado, de um olhar técnico para essas construções. E aí e fica aqui até uma dica, um insight para você que está aqui assistindo a gente. Se na sua cidade ainda não tem essa lei, procure aí os vereadores da sua cidade, procure, veja se tem algum vereador que seja engenheiro, pegue a legislação de outros municípios que tenham, como Fortaleza, como Rio de Janeiro, como Salvador, leve, fale da importância, mostre. De repente isso pode até mesmo lhe dar uma projeção. Você pode, o vereador pode gostar da ideia, porque, lógico, para ele também é bom ele conseguir uma lei como essa, aprovar. Com certeza vai convidar você que está aí, que levou a ideia para ele para falar na audiência pública. Então, de repente, tem uma grande oportunidade aí, a hora de cobrar os nossos políticos, né? Matheus, e como eu estava falando, né? Hoje mesmo, ou foi ontem, teve mais um desabamento de marquise, se não me engano, acho que foi em Santa Catarina, e a gente vê se avolumando, né, no país, infelizmente, essa questão das manifestações patológicas, né? As nossas cidades vão envelhecendo e as pessoas esquecem que
precisa fazer manutenção. Então, assim, no nosso carro, a gente sabe que tem que trocar o óleo, que tem que fazer manutenção, mas as pessoas acham que no imóvel, que é muitas vezes mais caro, inclusive, do que um carro, né? O prejuízo pode ser muito maior, as pessoas acham que não precisam e só chamam a gente no momento em que o caldo já derramou. E aí, Matheus, como é que tu está enxergando, né, pelo teu mercado em Brasília e no resto do país, que com certeza tu também tem muito conhecimento, como é que terminou o teu 2022 e quais as perspectivas para 2023 dentro da tua área de atuação ou em outras áreas que você acha que seja interessante? Bom, Murilo, primeiro obrigado pelo convite de estar aqui hoje, né, com vocês, né, não estamos sozinhos aqui. Eu sou diretor técnico da ML Engenharia Diagnóstica, né, então sou o dono da ML Engenharia Diagnóstica e a gente trabalha exclusivamente no mercado da patologia das construções e da engenharia diagnóstica. E como você mesmo falou, infelizmente, esses acontecimentos eles não são isolados, né? A gente vê que tem muita coisa sempre está acontecendo e, infelizmente, também tem muita coisa ruim para acontecer se nada for feito, né? O brasileiro ele aprende muito, infelizmente, ele é muito reativista, né? Ninguém no Brasil age de maneira muito preventiva. Então, depois que a gente tem os problemas, começa a ter, né, uma série de ações mas depois parece que abaixa um pouquinho de novo às vezes e tal. Mas, quer por bem ou quer por mal, as pessoas têm que enxergar isso. E hoje eu posso dizer que a gente tem conseguido isso. Tá? É um trabalho de formiguinha, não é um trabalho fácil, né? Então, o nosso trabalho também, além de desenvolver os trabalhos nessa área, de fazer os laudos técnicos, é o trabalho de conscientização, né? Tanto para o mercado técnico, né? A gente também leva essa conscientização para os técnicos da nossa área, né? Engenheiros, arquitetos, técnicos e assim por diante, como para o mercado de leigos, que na verdade é o que a gente tem que mais levar porque são os nossos clientes, né? Não porque a gente quer vender o nosso serviço, é claro, eu vivo disso, mas porque a gente sabe que precisa ser feito, e é isso, tem que fazer. Afinal, tudo aquilo que está sendo construído, ou que já foi construído, vai ter que ter manutenção, vai ter que ter inspeção, vai ter que ter profissional técnico qualificado para fazer isso. Ou seja, né, não é novidade que esse mercado está sempre em ascensão. Tanto é que, mesmo quando a gente teve o período de recesso da construção civil, que foi conhecido por todos, o nosso mercado só cresceu, muito pelo contrário. Então, enquanto a construção civil estava em baixa, o mercado de patologia sempre crescendo. E a gente veio crescendo todos os anos, desde o tempo de recesso da construção civil, a gente veio crescendo ano após ano, e 2022 foi o melhor ano para a gente desde então. Né, sempre crescendo, e espero, né, e tenho certeza que 2023 vai ser ainda melhor. Por exemplo, mês de janeiro a gente já não tem mais agenda. Nossa agenda em janeiro não tem mais, não conseguimos mais atender, praticamente nem visita mais, porque a gente já está com o serviço assim, abarrotado. Eu estou de férias agora, o Murilo falou que eu vim de férias direto para cá, a gente tem que descansar um pouquinho, mas eu trabalhei nas minhas férias. Se eu ficar sem trabalhar, porque tem muito serviço. Mas, claro, tem que descansar também. E a expectativa é que esse ano a gente cresça ainda mais, porque realmente é uma área que carece de profissionais qualificados. Tá? De verdade, a gente vê isso. É uma área que tem serviço. Tem serviço. E eu sempre divulgo isso. É um mercado em plena ascensão e que está aí para todos. É um mercado que, assim como eu trabalho nesse mercado, assim como o Judeon trabalha nesse mercado, quem está acompanhando a gente aqui também pode trabalhar nesse mercado e é um mercado que só vai crescer. Afinal, de novo, por mais que sempre tenhamos construções novas, a gente precisa fazer as coisas nas que já foram construídas. Ou seja, temos um mercado que sempre vai existir e vai crescer. Mas agora eu vou te retornar com uma pergunta. Vamos imaginar que, lógico, hoje tu já tem um nome consolidado até a nível nacional, então óbvio que as pessoas pensam, mas é porque o Matheus já é conhecido. Mas eu queria te perguntar, até pela tua trajetória, o seguinte: para uma pessoa, um profissional que queira começar nessa área, lógico, vai ter a parte do conhecimento, é óbvio, né? Porque ninguém consegue vender aquilo que não domina. Sim. Mas o que eu queria te perguntar com mais ênfase é: como é que tu começaria a oferecer esse tipo de serviço? Quem seriam os teus primeiros clientes? Como é que tu faria essa divulgação? Como é que tu faria essa conscientização? Bom, acho que, como você colocou, essa etapa ela vem baseada também no conhecimento. Então, quando a gente entende o que é a engenharia diagnóstica, a gente entende as ferramentas, a gente começa a entender os níveis de serviço que a gente vai oferecer. Então, desde o nível inicial lá, que é uma vistoria,
Por exemplo, uma vistoria cautelar, uma vistoria de vizinhança, até eu chegar lá no final, que é uma consultoria, que é onde eu estou prescrevendo uma solução técnica. Então eu tenho lá vistoria, inspeção, auditoria, perícia e consultoria. Eu entendendo isso aqui, eu tenho literalmente uma escadinha. E dessa escadinha, se eu começo lá naquele serviço que estão nesse início dessa escadinha, que é a vistoria, a inspeção, por exemplo, são serviços que hoje, né, são mais, digamos, não gosto de usar a palavra fácil, eu sou meio reticente. De menor complexidade. Menor complexidade, né, de oferecimento, porque, por exemplo, são serviços que, na grande maioria dos casos, eu não vou ter necessidade de fazer ensaios com equipamentos, por exemplo. Né? A própria vistoria ela é uma constatação do que eu tenho ali. A vistoria cautelar é isso. Então, alguém vai construir, você tem as coisas que estão em volta ali, as edificações, as casas, enfim, e quem vai construir vai fazer uma vistoria cautelar daqueles imóveis ao redor para se resguardar e, claro, resguardar os vizinhos também. E claro que quem está ali naquela casa também pode solicitar uma vistoria cautelar para se resguardar da obra que vai acontecer ali. Então, é uma constatação do que está, né? Ou seja, é uma vistoria visual, tá? De constatar o que tem ali. A inspeção, por norma, ela também é sensorial, que a gente fala, né? Então, mas hoje a gente até agrega alguns ensaios, até como um diferencial e tudo mais. Mas eu, quando comecei, começou eu e meu computador. Basicamente foi isso. Né? Muita gente se assombra a trabalhar nessa área, porque fala, vou ter que fazer um investimento muito alto, equipamentos, etc. Não é assim. Eu comecei, eu e meu computador, eu acho que com o Judeon foi assim também. Uma trena, uma prancheta. É, claro, né? Tem os básicos ali, ter uma trena, ter a prancheta, ter o fissurômetro, ter lá um martelinho para quebrar alguma coisa ali, né, e tal. Percussão, né, teste de percussão, mas assim, não, são coisas que têm um custo ínfimo, né, ou seja, é totalmente possível, né? Não é porque a gente está aqui hoje já consolidado no mercado que outras pessoas não podem. Assim como eu comecei, essas pessoas, né, que estão acompanhando a gente, todos os profissionais aí, podem começar também. Então, mas como eu coloquei, essa é uma área, e como você bem colocou também, que ela exige conhecimento técnico. Então não tem como começar, simplesmente eu estou indo. Não, a gente tem que conhecer esse terreno e conhecer tecnicamente aquilo que a gente está lidando. E é um mercado muito técnico. E é um mercado que ele exige um aprimoramento constante. Então, estou sempre estudando, estou sempre me capacitando. Eu não paro, faço curso até hoje. O Murilo também, o Murilo tem 300 pós-graduações, mas a gente não para, a gente tem que estar sempre estudando, se capacitando, porque é uma área que exige isso. É uma área muito multidisciplinar, né? Que a gente um dia está lidando com um problema de estrutura, no outro dia estão chamando a gente para olhar lá um problema em revestimento, um problema em impermeabilização, e por aí vai, exatamente. Só que é uma área apaixonante também. Eu sou suspeito para falar, eu amo fazer isso que eu faço, né? O que eu mais gosto dessa área é justamente isso, não é uma rotina, né? A gente não tem solução pronta para nada. E isso também eu gosto muito disso, é um desafio a cada dia, né? E que nos instiga a cada vez melhorar mais, a estudar mais. Então, indiretamente, para entender um caso, a gente está lá estudando, está lá entendendo, está lá... Enfim, então, é isso. Né? Mas, em termos de clientes, poxa, temos muitos. Né? Tanto em cidades pequenas, médias e grandes. A gente tem clientes hoje que você consegue trabalhar nesse mercado para casas, você consegue trabalhar nesse mercado para um mercado condominial, por exemplo, que é gigantesco. Então, hoje, quem está numa cidade aí de médio porte para maior porte, tem um vasto mercado, né, de oferecer isso para síndicos, para empresas também que fazem gestão condominial e por aí vai. Fora todo o serviço também que pode ser prestado para outras tipologias, industrial, comercial e muita coisa. Construtoras, a gente vem atuando muito nessa questão também de maneira preventiva, né? Então, como retroalimentação, de entender os problemas, mas levar para as construtoras também, para que os problemas não aconteçam a partir da obra, fazer vistoria cautelar para a construtora e por aí vai. Então, é um mercado gigantesco. Judeon, uma outra pergunta, né? No teu caso, tu trabalha tanto com a questão dos laudos, né? Como também com a questão da reforma. E eu queria que tu falasse exatamente sobre isso. Sobre a facilidade ou não de como é que você consegue conciliar as duas atividades. Então, por exemplo, quando você faz um laudo, você já proporciona para o cliente a oportunidade de te contratar para fazer a reforma, ou para o cliente que tu vende laudo, tu não vende reforma, enfim, como é que tu trabalha isso no teu dia a dia?
É uma pergunta muito interessante essa sua, Murilo, porque dentro da engenharia diagnóstica tem algumas questões de ética, né, de ética, por exemplo, que podem gerar conflitos, a depender do cliente, é claro, que aquela questão que a gente, né, costuma dizer de você não colocar a raposa para tomar conta das galinhas. Então, normalmente, quem prescreve, né, uma solução no laudo, não é interessante que essa mesma empresa ou pessoa execute o serviço, porque tem ali um conflito de interesses, né? E, assim, normalmente a gente segue esse preceito apenas em alguns casos, né? Assim, muito particulares, né? Da relação com o cliente e dependendo também da complexidade do que seja o serviço, a gente atende para o laudo e aí também atende para a reforma, se é uma pequena intervenção ou algo do tipo. Mas, normalmente, a gente faz essa separação para os clientes que a gente atende para serviço de laudos técnicos, de engenharia diagnóstica em geral. Mas aí tem uma oportunidade bem bacana para quem trabalha nesse nicho da engenharia diagnóstica. O Matheus Leone aqui falou da escadinha aí, né, e da progressão dos serviços de menor complexidade para maior complexidade. É que dentro dessa oferta de serviços, você consegue fidelizar o cliente dentro de quantitativos, né? E quando você conhece as etapas de execução dos serviços, e aí a engenharia diagnóstica ajuda a gente nesse processo, né? Você já conhece o que é que dá problema, então você já sabe o que é que você tem que fazer para evitar problema para o futuro. Então, boa parte dos prejuízos em reformas está em não saber levantar bem os quantitativos, não fazer uma boa anamnese, uma investigação inicial que seja numa visita preliminar, né? E não executar corretamente as boas práticas seguindo as normas, né, e dentro dos processos executivos. Então, você livrando esses 3 grandes itens aí, a sua chance de ter uma boa margem de lucro é grande. E vou só contribuir aqui da importância de um bom contrato, tá, pessoal? Sim, perfeito. Porque o que eu vejo muito aí, né, o pessoal na internet, assim, nos grupos de WhatsApp, quem tem modelo de contrato de execução, isso é super comum. sem saber que cada um tem suas peculiaridades, tá? E isso pode causar enormes prejuízos. Então, assim, eu falo muito, Matheus e Judeon, que a gente, quando o cliente contrata o mestre de obra, o encarregado, e não nos contrata, a gente fica super aborrecido porque está tomando o nosso espaço, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente não fica nem um pouco constrangido quando a gente quer um modelo de contrato e está tirando o lugar do advogado. Então, assim, a gente precisa realmente... se a gente quer realmente ser um profissional, a gente tem que ter auxílio de outros profissionais. Então, para mim, isso é fundamental. Aí eu tenho até um exemplo, né? Uma obra que a gente finalizou agora, final do ano passado. Foi uma reforma expressiva. A gente publicou nos stories, todo mundo que viu acompanhou. Para o início dessa reforma, a gente contratou uma consultoria jurídica para uma advogada elaborar o nosso contrato específico para essa obra. Que se a gente não tivesse feito, a gente possivelmente na etapa final teria um problema lá em alguns itens que o condomínio estava querendo que a gente executasse que não estavam previstos em contrato, nem na proposta, nem no projeto. Então a gente conseguiu, né, se livrar de um problema por conta do contrato estar muito bem amarrado, elaborado. Então o contrato foi acompanhado da proposta, dos projetos que serviram de base. Então aí não teve nem o que discutir, por mais que eles quisessem argumentar, mas não tinha fundamento e aí não foi nem levado adiante. Então é o que eu digo, cada macaco no seu galho. Se a gente, você bem falou, se a gente às vezes se chateia porque contratar outros profissionais para fazer a nossa função, então a gente tem que ter essa né, sensibilidade de entender que um profissional e uma empresa que se preza tem que ter uma boa assistência jurídica e tem que ter uma boa assistência contábil. Exatamente. Se quer crescer, e se toda estabelecer. Na área da engenharia diagnóstica é a mesma coisa. Aconteceu um caso recente agora com a gente que se não fosse meu contrato eu também teria tomado prejuízo. Porque, por exemplo, a gente faz laudo de fachada. É um serviço, primeiro, super risco, né? Que tem que ter, a segurança do trabalho ela é tão importante ou mais importante do que a parte técnica ali. A gente tem que olhar tanto quanto, né? E o trabalhador ele desce de rapel, então aí tem toda a questão de segurança, ponto de ancoragem, etc. Só que ali ele está, às vezes, trabalhando com coisas que podem cair e tudo mais. E ele estava fazendo lá o ensaio de percussão do revestimento, ele bateu no revestimento, caiu o revestimento.
E aí lá embaixo cheio de interferência, cheio de coisa. É claro que a gente isola a área, não sei o quê, e etc. Mas lá no meu contrato tem uma cláusula, que é a questão de isolamento, de interferências que possam ter. Eu não tenho como me responsabilizar em termos de interferências. Claro que a gente isola a área, mas às vezes esse caso literalmente tinha um telhado de vidro. Era um trecho de vidro que não estava nem embaixo da projeção da onde caiu. Mas eu tenho um item lá no meu contrato que eu coloco isso. Caiu, infelizmente. Estava longe, a gente protegeu, tinha uma tela lá embaixo. Mas não tem como me responsabilizar, porque quando a gente pega coisa pronta, tem muita interferência. Você vai descer de rapel num condomínio, você tem o telhado da unidade privativa que atrapalha o trabalhador de descer. Aí eu tenho um item lá no contrato prevendo isso. Se tiver, na responsabilidade minha. Então, ou tira ou assina um termo me autorizando a descer. E por aí vai. Então, a importância do contrato ela é em todas as áreas. E como o Murilo falou, ele é específico. Então, hoje, por exemplo, eu não tenho um contrato que vai me atender em todos os meus serviços. Não, eu tenho um contrato para cada tipo de serviço. Porque cada tipo tem as cláusulas específicas daquele serviço que eu presto. E ainda assim, quando eu vou começar um novo serviço, eu dou aquela olhada ainda, e se for necessário, consultoria jurídica também, para ver se não tem alguma coisa a ser inserido para aquele caso em específico. No meu caso, no condomínio, inclusive, onde eu moro, o contrato foi feito pelo próprio construtor, né, numa reforma, e a gente não estava satisfeito com o trabalho dele, mas as cláusulas protegiam tanto ele, que se a gente fosse rescindir o contrato, a gente ainda pagava uma multa para ele. Então, assim... É o contrato unilateral. Unilateral. Verdade. E, Matheus, agora uma outra pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, muita gente, né? Porque a gente já falou aqui do profissional da área de engenharia diagnóstica e patologia nas cidades grandes, né? Como falou, o teu mercado é Brasília, o mercado do Judeão é Salvador. Falamos também na possibilidade de atuação, né, em outros países, mas o que eu vejo muito? As pessoas reclamando o seguinte, mas eu moro numa cidade pequena, moro numa cidade do interior. Na tua vivência, né, e até pela tua experiência com alunos, enfim, na tua experiência pessoal também, existe oportunidade nesse mercado para cidades pequenas, para cidades menores, e como convencer esse cliente lá, porque às vezes já é difícil convencer, na capital, no interior talvez tenha uma dificuldade maior. Como é que tu enxerga isso? Vou pegar o gancho das coisas que a gente estava discutindo aqui. O Gideon deu o exemplo agora há pouco da umidade ascendente. Quem nunca viu esse problema? Tem gente que às vezes fala, eu moro numa casa que tem o rodapé da parede estourando. Ou então a casa da mãe, da avó, da tia, não sei o que, etc. As pessoas sabem resolver isso? Não sabem. Isso tem em todo lugar. As pessoas às vezes não resolvem porque não sabem. Né? É claro que é um mercado distinto. Né? Hoje o mercado de cidades pequenas é um mercado que muitas das vezes a pessoa ela vai estar ali, ela vai dar o diagnóstico e vai executar o serviço. Né? Também. E ela também não precisa necessariamente se restringir à cidade dela. Sim. Ela pode atuar na região dela. Isso, né? Exato. Então, claro, ela começa na cidade, ela pode ampliar para a região, depois ela vai ampliando. Hoje, por exemplo, a gente atua nacionalmente, né? Mas ela tem um raio ali que ela pode trabalhar tranquilamente. E outra, tem muitos outros serviços que estão correlacionados a essa área que ela também pode atuar. Que aí, por exemplo, o Murilo atua nessa área de avaliação de imóveis. Tem muita gente hoje que trabalha muito, os mercados se conversam muito. Então, hoje o mercado de patologia, dentro dessa área da engenharia diagnóstica, das perícias, da engenharia de avaliações, eles são mercados que se conversam bastante. Estão muito correlacionados. Então, hoje tem muita gente hoje que mora em cidade pequena e, poxa, faz mais avaliação do que quem mora numa cidade grande. Inclusive, a grande maioria das avaliações estão em cidades menores. Né? Então, assim, é um baita mercado, tem muita oportunidade, né? Tanto na engenharia diagnóstica, quanto nas avaliações, nas perícias judiciais também, e assim por diante. Então, como você colocou, às vezes as pessoas não enxergaram ainda essas oportunidades, mas elas estão lá. E eu dei um exemplo aqui da umidade ascensional, tem muitas outras coisas, né? Enfim, então é isso. Especialmente não se limitar à sua localidade, né? Expandir. A gente está situado, você falou, você atende nacionalmente, a gente está em Salvador, mas frequentemente a gente é procurado por cidades, né, vizinhas, circunvizinhas, ali região metropolitana, assim também eu conheço outros profissionais daqui da Bahia que estão localizados numa cidade, mas que atende toda ali uma região ao redor, que você consegue expandir nesse raio aí de atuação, né, e conquistando, né, construindo a sua autoridade, até de repente, se você quiser, como a gente vê aí o movimento de alguns profissionais mudando para alguns polos para poder
escalar o negócio, né? Mas há sim essa possibilidade e importante isso, não se restringir unicamente à sua cidade. Eu sempre falo isso, até, por exemplo, né, como o Matheus citou aqui na área da perícia judicial, né? Às vezes a pessoa mora na capital e, assim, na capital, primeiro que ela tem mais concorrente, né? Segundo que, por exemplo, no caso do juiz, ele geralmente já está vindo de uma longa experiência e muitas vezes já tem até o perito dele de Já confiança. tem o grupo ali que É. já tá... Então, você não pode entrar aí? Claro que pode, porque às vezes o perito que já tem muita demanda, ele vai começar a recusar umas perícias da justiça gratuita, da gratuidade de justiça, que paga um valor menor, e aí é a oportunidade de alguém pegar esse serviço e se tornar um desses peritos de confiança do juiz. Mas, obviamente, que nas cidades do interior, como o Matheus falou aqui, muitas vezes é o juiz que está começando agora, que ainda não tem esse grupo de peritos de confiança. Então, o que eu falo muito com os meus alunos? Olha, começa a procurar em um raio de 100 quilômetros de onde você mora, 150, e começa a oferecer seus serviços lá, que a concorrência é menor. E já aconteceu até na Bahia, de um aluno meu chegar numa dessas varas de justiça de interior e ter um processo lá que estava parado desde 1993, porque ninguém ia lá se apresentar, falar, olha, eu estou aqui para oferecer meu serviço. Então, assim, isso é muito importante, tá? A gente entender que precisa ampliar, né? Não olhar apenas para ali, para nossa cidade. Judeão, agora uma outra coisa também que eu queria que tu comentasse é o seguinte, primeiramente que a faculdade, ela não prepara a gente para trabalhar. Ela prepara a gente para ter conhecimento técnico, mas a gente sai com zero de conhecimento de como oferecer, como vender o serviço, como prestar uma proposta, e às vezes as pessoas não sabem nem... E a mesma coisa, assim, tão importante quanto isso, é a questão de onde divulgar o teu serviço. E assim, todos nós aqui, a gente até se conheceu por conta das redes sociais. Sim. Hoje isso, na minha opinião, é uma grande oportunidade, né? E é exatamente essa que é a pergunta que eu vou te fazer, sobre assim, a importância desse posicionamento digital. É claro que, e aí eu já vou apimentar aqui essa conversa, que hoje nós temos assim, se por um lado a internet, as redes sociais são uma grande oportunidade, porque permite a gente divulgar o trabalho, mas também é um meio tão democrático que às vezes aventureiro também entra, né? Então a pessoa que está começando agora, que às vezes não tem nenhuma experiência, começa a aparecer, enfim, isso pode gerar problema. Mas eu sei que tu, principalmente, começou muito forte, acho que, salvo engano, não sei se estou equivocado, acho que até mesmo antes de formato já começou a criar um momento em engenharia, já começou a ganhar uma projeção. Eu queria que tu falasse sobre isso. Realmente, hoje, na tua opinião, para quem está começando, a melhor maneira de divulgar o seu trabalho é através das redes sociais ou você ainda usa algum meio mais tradicional para fazer essa divulgação? Vou ser talvez até um pouco duro aí na resposta. Para quem está começando agora, a rede social não é a melhor alternativa. Mas por que eu digo isso, que a rede social não é a melhor alternativa? Hoje eu considero as redes sociais como um investimento para captação de clientes de médio e longo prazo, para quem está começando. Você vai começar, não pense que vou criar um Instagram aqui, fazer umas publicações e amanhã vai estar cliente sentando no meu colo para assinar contrato. Não vai acontecer isso. Até porque tem gente que cria Instagram sem estratégia e começa a atrair profissional técnico da área e não atrai o cliente correto. Já começa por aí também. Exato. O posicionamento no digital, nas redes sociais, ele é necessário. Mas para quem está começando, entenda, a rede social hoje em dia, ela potencializou o antigo boca a boca. Vamos pensar no nicho de reforma, que é o que eu atuo. Como é que funcionava há 30 anos atrás? Murilo é meu cliente, fez uma reforma comigo, ele faz uma festa lá na casa dele, ele recebe os amigos dele veem a casa bonita e diz, poxa, que bacana, Murilo. Pô, ficou sensacional aqui a reforma. Quem foi que fez essa reforma? Aí o Murilo gostou, ele vai dizer, poxa, eu contratei o Gildeon, velho, e a equipe dele... sensacional, planejamento, prazo, qualidade. As pessoas que tinham acesso a essa informação se restringiam àquelas que iam na tua casa. Só que com a rede social hoje em dia, a pessoa leva a casa dela para todo mundo que está ao alcance dela nas redes sociais. Não precisa mais que o vizinho, o parente, o amigo vá lá na casa do Murilo.
O Murilo tira uma foto lá na casa dele, na sala dele, no escritório, no home office dele. A galera lá no Instagram vai ver, poxa, velho, que trabalho bacana que ficou lá. E manda lá um direct. Murilo, quem foi que fez essa reforma? Poxa, foi o Gildeon. Dá uma olhada aí no perfil dele, da Momento Engenharia. Aí vai lá e vê. Então, as redes sociais funcionam, em certa medida, muito nessa potencialização do boca a boca, que é uma das formas de captação mais efetivas que existem. O cliente que chega para você por indicação, ele vem com um percentual muito grande, né, uma inclinação muito grande para fechar contigo, porque já tem um respaldo daquele que indicou. Na rede social funciona assim, mas até você construir essa autoridade vai levar um tempo. Então não invista na rede social pensando que vai trazer retorno imediato, porque não vai. Ah, mas vou botar anúncio patrocinado, ainda assim, né? Porque a pessoa vai cair no teu anúncio ali, vai para o teu Instagram, se está começando agora, não tem muita postagem lá, a pessoa ainda fica receosa, poxa, será que é verdade isso mesmo? Cadê? Não tem a prova social, né? Não tem a prova social ainda para corroborar ali aquele argumento de que você é empresa competente e tudo mais. Então, rede social é indispensável, posicionamento no digital é indispensável, isso todo mundo que está aqui na mesa concorda. Mas, para quem está começando, não é o primeiro passo. Começa pelo teu círculo de amizade mais próximo. Provavelmente, teus primeiros clientes vão ser os teus familiares. Investe na divulgação, né, e no contato, primeiro nos teus familiares, depois no teu círculo de amizades, depois nos amigos dos amigos, e vai investindo também em outras estratégias, até no tete-a-tete lá, fazendo visita nos condomínios, se é na área de engenharia diagnóstica, se apresentando nos fóruns lá, né, se apresentando para os juízes, né? Outras estratégias de captação, você pode ter um site e tudo mais, mas não coloque a tua esperança nas redes sociais, porque não é para hoje não, nem para amanhã. E só a nível de curiosidade, então, tu falando que não é para hoje nem para amanhã, desde quando tu começou para hoje? 2017 foi que eu entrei, eu ainda estava finalizando a faculdade, eu estava no estágio, e assim, até porque a rede social mudou, né? O Instagram mudou de 2017 para cá, são 5 anos, né? Sempre muda, né? 5 anos, tá em mutação constante. Mas, por exemplo, hoje em dia, não espere que você vai criar um Instagram que vai bombar de seguidores, porque essa fase de muitos seguidores foi lá atrás, tá? Foi lá atrás. Eu peguei esse boom ainda. Acho que o Matheus Leone ainda conseguiu aproveitar, o Murilo Reis também. Mas hoje em dia, o Instagram está muito mais... Claro que a quantidade de seguidores ainda conta, mas está muito mais focado na qualidade daquilo que é apresentado e na autenticidade daquilo que é apresentado do que na quantidade de seguidores. A quantidade de seguidores não respalda mais como lá no início, né? Mas desde 2017 que a gente está nessa labuta aí, viu? Não, eu falo isso porque, de novo, né, as pessoas olham assim e falam assim, é fácil, daqui a pouco eu vou estar, daqui a um ano trabalhando, ou 6 meses, já vou estar bombando, e assim como o Judeão, eu também estou vindo lá de 2017, devagarzinho, curioso, assim, o que o Judeão fala, assim, com a maturidade, como a gente vai até o nosso posicionamento vai melhorando. Sim. Eu comecei a dar uma limpa no meu Instagram em publicações muito antigas, né, e tipo assim, a forma que a gente oferecia o nosso serviço era coisa, né, então a gente vai aprendendo isso. Então, assim, as pessoas, como o Judeão falou, às vezes por conta da desesperança, né, de tanto, enfim, penar aí no mercado, às vezes jogam todas as fichas no posicionamento digital. Aposta no networking, tá? Com outros profissionais de áreas afins, eu sou engenheiro, se associa lá com arquiteto. Total. Na área de perícias, procura advogado, procura contador, né, de condomínio, porque, né, tá ali na labuta, às vezes, procura síndicos profissionais para parceria, procura imobiliária se você trabalha com reforma, né, corretor de imóvel é quem primeiro vai ter o contato com o cliente, que vai receber um apartamento, que vai querer reformar. Procura, especialmente quem trabalha com reforma, procura arquitetos, né, escritórios de arquitetura, porque é o primeiro contato quando o cliente quer reformar, se ele tem noção né, que a qualidade do serviço está associada à preparação, ele vai procurar um arquiteto. Então procure parcerias estratégicas, network e participação em eventos. Finalizamos aqui o nosso EliteCast com essas feras aqui. Um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!